Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre junções em SQL, SQL Joins. Você que já assistiu ao nosso vídeo de introdução à linguagem SQL deve estar se perguntando por que é preciso saber utilizar joins. Bem, num banco de dados, diferentemente de uma planilha Excel, que nós podemos ver aqui na imagem, as informações elas não estão organizadas em um único ponto. Você já deve ter visto planilhas Excel de controle de vendas, por exemplo, em que a informação ela se encontra numa única planilha. Por exemplo, vendas por cliente, a gente tem as informações aqui numa única planilha, com várias linhas, com as informações das vendas. E vendas por vendedor, da mesma forma, as informações organizadas numa única planilha, com os detalhes da vendas por vendedor, de vendas por vendedor. Só que num banco de dados, as informações elas não estão concentradas num único ponto, num único arquivo texto, num único arquivo Excel. Elas estão organizadas em forma de tabelas e em mais de uma tabela. Nesse exemplo de controle de vendas, vocês podem ver aqui que nós temos uma tabela de venda com informações de vendas, temos uma tabela de vendedor com informações do vendedor e uma tabela de cliente com informações de cliente. E vejam que há relacionamento, essas linhas ligando a tabela de venda com as tabelas de cliente e vendedor indicam relacionamentos entre essas tabelas. Então, como a gente faz para recuperar as informações no banco de dados através da linguagem SQL em mais de uma tabela, informações que existem em mais de uma tabela? Nós utilizamos o join. Então, a nossa pergunta, por que a gente precisa utilizar o join? É justamente para isso, porque as informações elas se encontram em mais de uma tabela. Então nós precisamos fazer uma junção entre mais de uma tabela. Um exemplo de necessidade do join seria: o departamento de vendas precisa de um relatório com as informações da data da venda, valor, o nome do vendedor e a comissão desse vendedor. A gente tem que saber onde essas informações se encontram no banco de dados. O valor da venda e a data da venda estão na tabela de venda, e o nome do vendedor e a comissão estão na tabela de vendedor. Então nós vamos realizar a junção entre essas duas tabelas. Vejam que neste caso a tabela de cliente não é necessária, e a gente vai realizar a junção através de um comando SQL que nós já conhecemos. Fazemos o select, especificamos o nome dos campos, especificamos o nome das tabelas envolvidas, que no nosso caso é venda e vendedor, e colocamos o inner join para fazer a junção da tabela venda com a tabela vendedor através do campo code vendedor. Vejam aqui que o campo code vendedor ele aparece, ele está presente tanto na tabela de venda quanto na tabela de vendedor. Então o nosso select com o nome dos campos, from venda, inner join vendedor, e a correspondência entre essas duas tabelas, que seria através do campo code vendedor. Um segundo exemplo seria: o departamento de marketing solicita um relatório de vendas com informações da data da venda, valor da venda, nome do cliente e o F do cliente. Novamente nós temos o nosso banco de dados, a gente vê onde a gente vai buscar essas informações, que nesse caso seria na tabela de cliente e na tabela de venda, e nós vamos executar o comando SQL da mesma forma que fizemos anteriormente, só que dessa vez a gente vai especificar a tabela de venda, a gente vai colocar a tabela de cliente, o inner join, select venda, inner join cliente, e a correspondência entre essas duas tabelas, que neste caso é através do campo code cliente. Como vocês podem ver aqui, esse campo code cliente aparece tanto na tabela de cliente quanto na tabela de venda. Então nosso select from venda, inner join cliente, especificando a correspondência entre essas duas tabelas, o join entre essas duas tabelas. Tipos de joins. Nós temos 4 principais tipos de joins existentes: o inner join, que nós já utilizamos nos exemplos anteriores, o left join, quando retorna todos os registros da tabela à esquerda e somente os registros coincidentes da tabela à direita. Nós vamos ver exemplos mais adiante. O right join, ao contrário, retorna registro da tabela à direita e somente os registros coincidentes da tabela à esquerda. Veremos exemplo adiante. E o full join, que retorna todos os registros de todas as tabelas envolvidas na junção que a gente utilizar.
O inner join, vocês podem ver aqui através da uma visão de conjunto, ele só vai retornar os registros que são comuns às duas tabelas, venda e vendedor. O comando SQL abaixo, que você já viu anteriormente, ele faz um from, venda, a tabela venda, com a tabela de vendedor. E o campo que faz essa correspondência, que no caso seria o campo code vendedor, como você já viu anteriormente, é o campo que consta nas duas tabelas. Então o inner join faz isso, ele retorna somente quem é comum às tabelas envolvidas na junção. O left join, por sua vez, você já pode estar visualizando isso aí no conjunto, ele retorna todos os registros da tabela à esquerda e somente os registros coincidentes da tabela à direita. Vejam aqui que aparece todo mundo da tabela de vendedor, essa região em verde, e somente quem tem correspondência na tabela de vendas, na tabela de venda. Qual seria um exemplo prático para isso, de necessidade prática para isso? Gerar um relatório de vendas com o nome dos vendedores, aqui dessa região verde, na nossa tabela de vendedor, e os valores das vendas realizadas pelos vendedores, sendo que devem aparecer também os vendedores que não realizaram nenhuma venda. Como é que a gente visualiza isso no nosso banco de dados? Nós temos a nossa tabela de vendedor, o código vendedor 1, 2 e 3, que é o campo em comum que aparece na tabela de venda, você pode ver aqui, e a nossa tabela de vendas, que existe as vendas realizadas. Então, mais uma vez, qual é a necessidade a ser atendida? Gerar um relatório com venda com o nome dos vendedores e os valores das vendas. Mas também deve aparecer os vendedores que não realizaram nenhuma venda. Você pode ver facilmente aqui, como nós temos poucos registros aqui, que o vendedor Fabrício, do código vendedor 3, não aparece na tabela de venda. Só aparece o código vendedor 1, o vendedor Yasmin, e o código vendedor 2, vendedor Iana, foram os únicos vendedores que realizaram uma venda. Como é que a gente traduz isso na linguagem SQL? Nós vamos fazer o nosso select, vendedor, nome vendedor, venda, valor venda. Vamos especificar as tabelas envolvidas no join, que seria vendedor e venda. Só que vendedor left join venda, ou seja, todo mundo que aparece em vendedor e somente da tabela venda quem tem correspondência com o vendedor, ou seja, o vendedor que realizou alguma venda. Visualizando novamente o nosso conjunto aqui, aparece todo mundo aqui de vendedor e de venda só vai aparecer quem realizou alguma venda. Traduzindo para o SQL, nós temos as nossas duas tabelas. Nós sabemos aqui que é o vendedor Yasmin e Ana que realizaram vendas aqui, código vendedor 1 e 2. Fazendo o SQL, left join venda, especificando os campos que faz a correspondência. E o resultado é esse. Os vendedores Yasmin e Ana foram os únicos que fizeram venda. A gente vai ter o nome do vendedor e o valor da venda de cada uma dessas vendas. Sendo que o vendedor Fabrício, a gente quer que apareça, mesmo que ele não tenha realizado nenhuma venda. Então o que vai aparecer de venda para esse vendedor? Vai aparecer o campo nulo. A gente especificou que a gente quer todo mundo de vendedor e somente de venda o que tem correspondente. Como o vendedor Fabrício, ele existe na tabela de vendedor, mas não existe na tabela de venda, o valor venda vai aparecer nulo. É isso que faz o left join. O right join, por sua vez, ele vai retornar todos os registros da tabela à direita e somente os registros coincidentes da tabela à esquerda. É o contrário do left join. Veja que a região em verde agora é da tabela à direita. Um exemplo seria gerar um relatório com o nome de todos os clientes e os valores das vendas feitas a estes clientes, caso tenham feito alguma compra. Ou seja, nós temos a nossa tabela de cliente, código do cliente 1, 2 e 3. Nós temos a nossa tabela de venda. Vejam que para código do cliente só existe 1 e 2, ou seja, somente os clientes Monteiro Lobato e Clarice Lispector que realizaram alguma compra. Como é que a gente traduz isso
na linguagem SQL. Especificamos novamente os campos. From venda, hide join cliente, on venda código cliente é igual a cliente código cliente, ou seja, o campo de correspondência, que nesse caso é o código do cliente. E a gente está dizendo aqui o seguinte, ó, traz todo mundo de venda que existe na tabela venda e somente os clientes que porventura tenham feito alguma compra, que tenha sido realizada alguma venda para esses clientes. O resultado, nós temos todos os clientes que fizeram alguma compra, onde consta aqui o valor da venda, e o cliente Machado de Assis, que não fez nenhuma compra, ele vai aparecer, a gente quis que ele aparecesse, sendo que no campo de venda, no campo da tabela venda, que é o campo valor venda, o valor vai aparecer em nulo. Então esse é o right join, que trabalha de uma forma bem similar ao left join, sendo que somente ao contrário, em vez de ser direita, em vez de ser esquerda, é direita. E por fim o campo full join, que retorna todos os registros. Vejam aqui que a nossa área em verde agora compreende tudo. Eu quero retornar tudo da tabela venda, tudo da tabela cliente, que seja igual. Que seja igual o quê? Que haja correspondência no valor dos campos código cliente. Temos a nossa tabela de cliente e temos a nossa tabela de venda. Vejam aqui que na nossa tabela de venda, nós temos agora o código cliente 4, que ele não existe aqui na tabela de cliente. Isso aqui é até uma inconsistência, é algo que não deve acontecer, mas a título didático, para vocês verem como é que funciona o campo full join, eu incluí aqui um registro com código cliente 4 que não existe na tabela de cliente. Como é que seria traduzido isso para a linguagem SQL? Da mesma forma, de forma bastante similar ao left join, ao right join, ao inner join, sendo que aqui a gente vai colocar full join cliente. O campo de correspondência é especificado da mesma forma, e o resultado agora é aparecer todo mundo, todos os registros. Vejam que o Machado de Assis, ele aparece, mas só que o valor da venda para ele aparece nulo. E aquela venda que eu coloquei aqui do código cliente 4 de R$200, vejam que ela vai aparecer também, só que ela vai aparecer somente o valor da venda. O campo código cliente e nome cliente vai aparecer nulo, porque não existe nenhum cliente para essa venda. Então essa é a finalidade do full join, é aparecer todo mundo, independente se houver correspondência ou não. Bom, dessa forma finalizamos a nossa apresentação. Se você gostou, dá um like aí embaixo. Qualquer dúvida, sugestão, coloque nos comentários também.